há um determinado tempo, um tempo aí atrás, né, nós falamos sobre o castigo de Damasco, no qual a Síria, especificamente Damasco, seria arruinada, seria transformada em ruínas, o que aconteceu. E falamos também que o próximo povo a ser castigado seria Israel. Então, meus amados, estejamos atentos, porque você tem acompanhado aí o que está acontecendo na Síria, né? Damasco tem se tornado realmente uma ruína, muitos jovens têm sido mortos, enfim, Jesus está vindo. Jesus está vindo. O próximo castigo agora é o castigo de Israel, né? E é o que nós estamos vendo agora, né? Isso porque Israel disse: caia o seu sangue sobre nós. Que sangue? O sangue da culpa vertido em Cristo Jesus através da cruz, né? Na lei, quando se queria imolar um cordeiro, degolava o cordeiro e colocava o seu sangue numa tigela. E o sacerdote pegava esse sangue com o polegar, né, e melava nas 4 pontas do altar. E de uma forma simbólica e representativa, os pecados dos 4 cantos da terra ali eram absolvidos por essas 4 pontas que eram meladas com o sangue do cordeiro. E em seguida ele espargia 7 vezes no meio do altar. E os pecados passavam agora para aquele sangue que estava ali no meio do altar. Em seguida ele colocava lenha e colocava o sacrifício, o cordeiro, e o sacrifício era queimado, queimando-se assim os pecados, né? Representativamente. E nessa tigela também havia isope, né? Que era uma planta antisséptica com a finalidade de purificação. E o restante desse sangue que ficava nessa tigela era derramado à base do altar, né? Ao redor do altar. Eram os pecados que também iam caindo por terra. E o sacerdote não podia tocar mais nesse sangue, porque senão os pecados poderiam passar para ele. E quando ele soltava a lenha sobre o sangue no meio do altar, também não podia tocar mais naquele sangue. Ele tinha que jogar a lenha e também jogar o sacrifício, colocando, né, soltando ele em cima. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Assim falou João Batista no Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao morrer na cruz, né, Cristo ali, ele derramou 7 vezes o seu sangue. Uma nas mãos e nos pés, né? Uma em cada mão, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4 nos pés, porque os pés foram furados, um em cima do outro, pelos cravos. 5 a coroa de espinhos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 nos pés, 5 a coroa de espinhos, 6 a lança que o perfurou aqui do lado, que saiu sangue misturado com água. O interessante é que também pegaram um galho de isopo para colocar na boca de Jesus o vinagre que foi embebedado. E ele media aproximadamente equivalente aí a 50 centímetros, mostrando que a cruz talvez não fosse tão alta assim. Mas o isopo estava ali presente, né? Mostrando que Jesus estava fazendo esse ritual, como sendo aquele cordeiro. E a 7ª vez que ele derramou o seu sangue, qual foi? Foram as chicotadas, né? As chicotadas. E o restante do seu sangue caía onde? Na base do altar, né? Eram os pecados ali, era o sangue, né, cheio dos pecados da humanidade que caía por terra. E foi justamente esse sangue que os judeus disseram: caia sobre nós, caindo sobre eles assim a culpa, né, dos pecados ali, né, ao rejeitar o Messias como Salvador. Então Jesus foi crucificado deitado primeiro, numa cruz chamada comissa.
comissa, que tinha 4 lados, né? Existia aquela no formato de X, que era imissa, existia no formato de T, decussata, e existia essa no formato de 4 pontas, né, cruzadas na horizontal e na vertical, pois a Bíblia diz que sobre a sua cabeça puseram a sua acusação. Este é o rei dos judeus, né? Logo entendemos que existia uma haste que passava, né, da sua cabeça de madeira, um travessão, para que pudesse ser cravada ali as inscrições: este é o rei dos judeus, né? E o castigo de Israel, né, virá através da batalha de Gog-Magog. Gog, que significa governante do fim dos tempos, e Magog, país terrível tanto em força como em poder, né? São todas aquelas nações ali que já estão começando ali a se voltar contra Israel, né? Como nós podemos ver, né, os países ali que já estão começando a guerrear contra Israel, né? Que está em Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, né? Que é a Pérsia, que hoje é o Irã, né? Cuxi, que é associada a Sudão, né? A Etiópia e a outros países ali africanos, né? Put, que é associada ao Líbano. Gomer, né? Que, como Gog-Magog, descende, né, de um povo ariano também, né? São aqueles povos que derivaram ali, né, da Ásia Central, né? Que na época viviam lá, né? Enquadrando ali, né? Até outros países da região, como ali China, né? Como Índia, como Mongólia, né? Afeganistão também, né? E mais outros países, né? Ali que fazem parte ali do Ezequiel 38:5, do Gog-Magog bíblico ali, né? Que coincidentemente alguns deles, né, são a China e a Índia, né? Que hoje são aliados importantes da Rússia, né? Da Rússia. E também Bet Togarma, né? Que apesar de ter referências ali deles, né, em relação também ao povo cita, né, em si, tem relação maior aí, especialmente com a Turquia, né? Que na verdade tem relação com a Armênia e com a Geórgia, né? São esses países que hoje a gente está vendo ali naquele cenário, né? Que na verdade é o cenário, né, que irá surgir o anticristo, o governante do fim dos tempos, né? Mas há um poder que ainda o detém. Mas quando este do meio for tomado, for tirado, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, né? No meu entender, esse poder que ainda o detém, que não permite que ele intermedie a paz ali no Oriente Médio, né, sobretudo Israel e Palestina, seja os Estados Unidos. Esse é o poder que o detém. Não é a igreja, porque a igreja vai vê-lo. Ele vai ser revelado. O arrebatamento vai ser depois, né? Paulo diz: a vinda do Senhor não será antes, sem que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então a igreja vai vê-lo. A igreja vai saber quem é. O arrebatamento ele será logo imediatamente após a tribulação daqueles dias. Foi o que Jesus disse. Olha, quando vocês virem Jerusalém cercado, fujam para os montes, né? E logo imediatamente após a tribulação desses dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu sobre a terra. Daí então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória, ao som de grande clamor de trombeta. Essa é a última trombeta, a trombeta do arrebatamento que Paulo fala lá, né? Em Tessalonicenses. Porque a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E em seguida nós, os que ficarmos vivos, porque eles achavam que isso ia acontecer no tempo deles, né? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar-se com o Senhor nos ares. E estaremos sempre com o Senhor. Então essa trombeta que Paulo está falando, do arrebatamento. Por isso que Jesus diz em seguida, né, que ele virá
ao som de grande clamor de trombetas, e enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos desde uma extremidade da terra a outra extremidade do céu. É nessa hora que será o arrebatamento. Logo imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, a igreja vai passar, né? Vai passar pela tribulação daqueles dias, né? E essa, né, justamente é a última semana de Daniel, onde vai haver esse pacto, né? Quando esse poder sair, né, o anticristo vai poder se aliar a esses países que estão ali cercando Israel, né? E vai propor a paz, né? É provável que seja a França, que ela quem está querendo intermediar, né? Ela quem está intermediando agora, no momento, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? É provável que seja ela, né? Mas aí é preciso que aconteça algo para os Estados Unidos sair, né, daquele meio ali, né? E assim ser firmado o acordo de paz que vai durar 7 anos, né? Que será por 7 anos. Não durará 7 anos, porque será violado, né? Será violado. Mas será feito por um período de 7 anos, que é a última semana de Daniel, né? Daniel teve uma visão no qual ele enxergou, né, 70 semanas. 7 semanas, ele disse, foi desde a saída do povo judeu, né, da Babilônia, que eles estavam cativos, até a reconstrução dos muros, até a reconstrução do templo, né, por Esdras, por Neemias, sacerdote Esdras, até o Messias, né? Foram 7 semanas que equivalem a 49 anos. Foi o período que passou desde da deportação para a Babilônia até a reconstrução da cidade do templo. Da reconstrução dos muros, né, da cidade, do templo, até o Messias ungido, foram 62 semanas que equivaleram, né, a 434 anos aproximadamente. Um período, né, de reconstrução do templo dos muros que foi com barrancos e tranqueiras. A Bíblia diz que foi um período difícil, onde os inimigos ficaram o tempo todo evitando com que eles ali reconstruíssem a cidade, né, e o templo. E após isso, né, a gente já tem o quê? 62 semanas mais 7, que dá 69. Opa, não foram 70 semanas? Né? Então está faltando uma. Quando passou essas 69 semanas, então o ungido, o príncipe, o Messias foi tirado, né? Que foi quando Cristo foi morto e subiu ao céu, né? E aí ele diz que não houve nada, que é justamente esse período agora da graça que nós estamos. E aí ele diz, e o povo do príncipe que há de vir, ele destruirá a cidade e o santuário, né? Ele fará cessar o sacrifício e a obração, destruirá a cidade e o santuário, né? Ele fará um acordo firme com muitos por uma semana. E aí aparece a última semana de Daniel. Quando é que ela vai começar? Ele fará um acordo firme com muitos por uma semana. No acordo de paz. No acordo de paz, né? Mas ele diz que ele destruirá a cidade de Jerusalém e o santuário, né? Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, a oblação. Os judeus já estão preparados. Ele já tem a menorá, que é aquele castiçal com 7 pontas, né? Ele já tem a novilha vermelha, né? Eles já estão fazendo ela em laboratório, já estão aprendendo a fazer, né? Ele já tem os uniformes sacerdotais, né, do sumo sacerdote também. Já tem a planta do templo, já está tudo pronto para começar a reconstrução do templo, né? Então, serão 2 grandes sinais, né? Serão 2 grandes sinais que irão acontecer, que você não se prepara para Deus se você não quiser.
certo? O primeiro deles é o acordo de paz, que vai durar aí, né? Que era para durar 7 anos, mas na verdade irá durar somente 3 anos e meio, porque eles vão violar o pacto. Os países vão começar a se voltar, os árabes vão começar a se voltar contra o pacto. Eles não vão aceitar. É uma falsa paz. É uma falsa paz que nos primeiros 3 anos e meio, né, vai ser ali razoável, mas depois eles vão querer violar, e o anticristo também vai violar. E diz a Bíblia que eles vão cercar, meu Deus do céu, eles vão cercar Jerusalém, eles vão cercar Israel, vão guerrear nos montes de Israel. E o que eles fizeram agora, né, o que fez aí o Hamas, vai ser fichinha. Se eles dizem que tem lá hoje 200 e poucos aí prisioneiros, lá no capítulo 14 de Zacarias diz que será a metade da cidade de Jerusalém que vai ser levada em cativeiro nesses dias aí, né, que estão próximos. Será metade da cidade. Diz que metade vai ficar na cidade, mas metade será levada para o cativeiro. Diz que o exército será pisado, o exército de Israel será pisado, será humilhado. As estrelas do exército de Israel serão humilhadas, que são os oficiais. Então essa história de terceira guerra mundial, isso não vai haver, né? Quando diz o versículo, né? E até o fim haverá guerras. Vai ser agora ali em Israel. Vai ser agora ali em Israel, né? Eles vão destruir o templo, profanar o templo com a figura de um ídolo chamado Abominação da Desolação e vão humilhar o exército de Israel. Essas foram as palavras de um dos anciãos de dias para o outro ancião de dia. Capítulo 11 de Daniel. Daniel disse que viu 2 anciãos de dia. Um perguntava ao outro: até quando durará a visão do exército pisado, da destruição do templo e da abominação da desolação? Aí o outro ancião de dia responde: até 2.300 tardes e manhãs, que equivalem a 3 anos e 3 meses aproximadamente, tanto no calendário gregoriano como no calendário judaico, né? Ora, irmão, você está dizendo que vai saber o dia da vinda do Senhor, né? Porque Jesus vai voltar logo imediatamente após essa tribulação aí. Mas observe que Jesus disse o seguinte: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Dia e hora, mas meses e anos e semanas tem como a gente saber. Ora, se a última semana de Daniel foi o acordo de paz, 7 anos, e não vai durar 7 anos completos, serão 6 anos e 3 meses, né? Então tem como a gente saber. Agora dia e hora não, porque se Jesus dissesse que viria aqui de 2 horas da tarde, né, no Japão seria 2 horas da madrugada, né, e já seria outro dia. Então não tem lógica isso. Por isso que ele falou dia e hora, mas anos, semanas e meses tem como a gente saber. Tem como a gente saber. Não sabe o dia e a hora, exatamente, né? Porque os fusos horários mudam, né? E com isso os dias também, certo? Então tudo isso que está acontecendo é para que saia o acordo de paz e se manifeste o anticristo. Logo ocorrerão esses 2 grandes sinais, que são o acordo de paz e a reconstrução do templo. O acordo de paz que será violado, que irá culminar no cerco a Jerusalém e na destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Daí, meu amigo, eu e você não se prepara para Deus se não quiser, porque terão aí esses 2 grandes sinais. Portanto, não haverá terceira guerra mundial. O que haverá será guerra contra Israel, daqui para frente, até o fim agora, até mesmo depois do milênio de Cristo, quando Satanás será solto, que irá congregar o restante das nações para pelejar contra Israel novamente, contra Cristo. E o arrebatamento ele não será antes, será
né, logo imediatamente após. E Jesus disse para os judeus: orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado, nem no inverno, porque no sábado os judeus, como são ortodoxos, só podem andar 1 quilômetro e certamente serão alcançados pelo exército inimigo. E no inverno, porque neva bastante nos montes, e seria difícil a sobrevivência. Então Israel pecou, Israel não creu no Messias, mas veja a preocupação de Jesus ainda dizendo: quando vocês virem Jerusalém cercada de inimigos, de exércitos, fujam para os montes e orem para que não aconteça no sábado, porque senão haverá uma tribulação tão grande qual nunca houve. Ora, se aconteceu o ensaio e já foi desse jeito, imagina quando vier mesmo a grande tribulação. Mas note a preocupação de Jesus ainda com Israel. A Bíblia diz que Israel crê em parte em Jesus, né? Existem os judeus messiânicos, mas haverá um dia em que todos irão crer, que é a volta de Jesus agora, que ele virá com poder e grande glória e se manifestará, e ele regerá as nações com vara de ferro. Então os judeus irão crer, todos eles, e aquela nação que ficar contra os judeus vai sofrer as consequências, porque lá em Zacarias 14 diz que eles terão que enviar uma família, pelo menos uma vez por ano, na festa dos tabernáculos, para adorar o grande rei, que é Jesus. Eles terão que enviar pelo menos uma família representando, porque senão, do contrário, não vai chover sobre a terra deles, e as mesmas pragas que Jesus enviará sobre o exército do anticristo, ele também enviará sobre esses povos que ficarem contra Israel. Quais são as pragas? Seus olhos apodrecerão na órbita, sua língua na boca e os seus órgãos nas suas entranhas. Essa será a praga, né? E também chuva de fogo, enxofre e saraiva de pedras. Então ninguém deve se meter. Israel pecou, Israel não reconheceu o Messias, beleza, mas ninguém se meta não, isso é uma questão de Deus com Israel. E eles vão sofrer agora. Eles vão sofrer agora com o cerco. Esse já é o castigo de Israel. Então ninguém deve se meter no castigo de ninguém. Ninguém deve julgar ninguém, nem condenar ninguém. Muito menos um povo. Isso compete a Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. De fato, né? Está voltando e regerá, a Bíblia diz, as nações com vara de ferro. E reinará 1000 anos em Israel. Portanto, teremos esses dois grandes sinais: o acordo de paz e a reconstrução do templo. Eu e você não nos preparamos para Deus se não quisermos, né? Não somente nos prepararmos com relação em santificação, né? Com relação à salvação, mas também com relação à salvação das outras pessoas. Fazendo da nossa vida um testemunho, alertando as pessoas do que está para acontecer, né? Falando para elas que o negócio é sério. Todo mundo está vendo aí que o rei, ele de fato está voltando. E ele virá, né? E a sua vinda será notória, será como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, aos lugares mais inferiores da terra.